Em um julgamento histórico e por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta semana reconhecer as uniões estáveis de homossexuais no país. Os 10 ministros presentes entenderam que casais gays devem desfrutar de direitos semelhantes aos de pares heterossexuais, como pensões, aposentadorias e inclusões em planos de saúde. A decisão pode ainda facilitar a adoção. E para saber mais dessas mudanças, na entrevista de hoje eu converso com o advogado especializado em direito civil e professor Wagner Inácio. Wagner, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Wagner, primeiramente quero agradecer a sua participação hoje nas primeiras do dia. Eu é que agradeço a atenção de vocês. Tá ok. Professor, com essa decisão do STF, a união estável pode ser entendida como casamento? Não, olha só que legal. O primeiro passo que a gente tem que compreender é que a união estável é uma das formas de família. Ao lado do casamento, ao lado da família monoparental, não existe uma igualdade. Existem direitos específicos para o casamento, direitos específicos para a união estável. Para cada uma delas, existe uma regulamentação. O que aconteceu agora com essa decisão, que é algo fantástico para o universo jurídico, é que agora a união estável entre pessoas, as relações entre pessoas de mesmo sexo, pode ser reconhecida como sendo união estável, e aí ganhando uma série de direitos. O reconhecimento da união estável entre casais do mesmo sexo possibilita agora a adoção de crianças? Os direitos passam a ser iguais aos dos casais héteros, por exemplo, numa fila de espera? Esse fato é um fato interessante, acredito eu que ainda vai demorar talvez um ano essa discussão, mas num primeiro momento a resposta é que sim, porque a nossa lei de adoção determina que duas pessoas só podem adotar uma mesma criança se elas forem casadas ou tiverem união estável. Nós podemos adotar uma criança individualmente, então se eu desejo adotar uma criança sozinho, não há problema, mas se eu desejo adotar junto com outra pessoa, essa pessoa e eu temos que ser casados ou vivermos em união estável. O que aconteceu agora é que, se reconhecendo a união estável de pessoas do mesmo sexo, uma vez constituída essa união estável pela via contratual ou até mesmo pela via judicial, que é o caminho normal de reconhecimento das uniões estáveis heterossexuais, o casal vai poder se habilitar para a fila de adoção normalmente. E aí vai passar por todo o caminho normal que um casal heteroafetivo ou homoafetivo, a partir de agora, poderá trilhar. E em caso de morte de um dos parceiros que não tiver emitido a certidão de união estável, vai ser possível solicitar os direitos como pensão do mesmo jeito? Olha que importante primeiramente a gente compreender que a união estável, ela não é uma relação apenas jurídica. A união estável nasce no universo dos fatos, aqui onde a gente existe. Uma vez que você passa a viver junto com alguém, e agora esse alguém não precisa ser do sexo contrário ao seu, uma vez que você passa a viver junto com essa pessoa, e você criando laços de afetividade, a ideia de construir uma vida em comum, você passa a ter os direitos de uma união estável. Esse caminho, essa união estável, ela pode ter dois caminhos para ser reconhecida. Ela pode ser reconhecida pela via contratual. As pessoas celebram um contrato normal de união estável que não precisa ser feito em cartório, mas é ideal que ele seja reconhecido em cartório, apenas a firma. Ou então, uma vez que não se realizou esse contrato, as pessoas buscam o caminho judicial para uma ação chamada ação de reconhecimento de união estável. Então, o que vai acontecer? Não existe uma certidão de união estável. A união estável não é celebrada em cartório. Isso é muito interessante. Então, vamos imaginar, uma vez que a pessoa passe a viver com outra pessoa, elas já estão constituindo uma união estável. Então, para ficar bem claro para os ouvintes, imagine que você vive com outra pessoa, não importa o sexo mais agora. Vocês nunca se preocuparam em regulamentar esta união. A pessoa falece. Você vai ter direitos? Sim. A única questão é que você vai ter que buscar judicialmente o reconhecimento da sua união, e agora essa união ela vai ser reconhecida mesmo ocorrendo um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí, uma vez essa sentença de reconhecimento de união estável sendo positiva, dando a você a união estável, você vai se habilitar como herdeiro na forma da lei. Aí existe a determinação no Código Civil de como se dá a herança para esse companheiro. Quem vive em união estável não é cônjuge, é companheiro. Então isso é muito interessante, porque agora a pessoa vai poder
se habilitar como herdeiro. Não vai ser necessário mais a realização de um testamento, ela passa a ser herdeiro na forma do Código Civil, como um casal heteroafetivo tem também dentro da união estável, que não é igual ao casamento. Compreendo. Wagner Inácio, só para concluir sua participação hoje aqui nas primeiras do dia, qual a diferença que ficou estabelecida entre a união civil e a união estável reconhecida essa semana pelo Supremo Tribunal Federal? Essa pergunta é muito boa porque no Brasil nós não temos uma lei que regulamente a união civil. No Brasil nós temos o casamento e a união estável. O casamento é uma subforma de união civil. Em alguns países do mundo, como por exemplo a Argentina, se reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Outros países, como a Inglaterra, reconhecem a união civil de pessoas do mesmo sexo. A única diferença é que a união civil ela é celebrada em cartório também. Aqui no Brasil, como eu falei antes, a união estável é uma relação estabelecida entre as partes. Não há necessidade de se transpor isso para um papel, colocar isso por escrito. As partes, uma vez que elas iniciem uma vida em comum, buscando construir uma vida em comum, automaticamente elas já estão em união estável. Existe apenas a necessidade de uma firmeza quanto a isso para invocar direito perante a justiça. E aí o processo de reconhecimento de união estável que todo mundo faz normalmente, ou celebra-se um contrato por escrito. Então hoje no Brasil não houve um reconhecimento da união civil homoafetiva, houve um reconhecimento da união estável homoafetiva, que hoje agora ganha o mesmo status que a união estável heteroafetiva. Então agora não temos mais a diferenciação, temos só a união estável entre qualquer pessoa, duas pessoas que passam a viver juntas, elas buscando construir uma vida em comum, estão agora em união estável. Está bem. Advogado especializado em Direito Civil e professor Wagner Inácio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, Wagner. Um bom dia para você e um excelente fim de semana. Obrigado a vocês, um até mais para todos os ouvintes. Muito obrigado, Wagner. O julgamento do Supremo Tribunal Federal começou na quarta-feira, quando falaram relator e 5 defensores da iniciativa, além de 2 adversários, um deles representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Para se ter uma ideia, o Brasil hoje tem 60 mil casais formados por pessoas do mesmo sexo. Quem quiser tirar alguma dúvida sobre esse assunto, pode mandar um e-mail para o advogado Wagner Inácio, que eu conversei agora na entrevista. O e-mail dele é o wagnerinácio@gmail.com. Bom dia a todos.